Olá, meu nome é Felipe Oliveira e eu estou aqui para te ajudar a se tornar um agilista. Bom, no vídeo de hoje, a ideia é falar com você sobre um tema que ele já foi discutido em alguns momentos, né, nesse canal, de formas diferentes, com vídeos menores, né? Mas a ideia é a gente aprofundar com um pouco mais de detalhe aquela questão sobre no estimates, né? Que é um assunto polêmico, é um assunto que gera discussão, é um assunto que gera bastante embate de ideias aí. Se times deveriam estimar, se não deveriam, por que que estimam? Não, tem gente que fala que não, story points faz sentido, tem que estimar sim, e os times precisam ter isso. Tem gente que fala que é bobeira e fica essa discussão. Então a ideia é tentar ajudar vocês a entender um pouquinho mais o que que é o tal do No Estimates, por que que ele se tornou relevante a nível de discussão, né, e se faz sentido ou não buscar essa direção. Vamos lá? Bom, beleza. Vamos por partes, né? O que que significa eu falar no estimates, tá? O assunto do no estimates tem muito a ver com a nossa remoção do exercício de estimar demandas durante o desenvolvimento de um software, por exemplo, né? Surgiu dentro do desenvolvimento de software. Mas a ideia é a gente trabalhar não nos baseando em estimativas, né? E quando a gente fala de estimativas, é ter ali a experiência, ou opinião, ou percepção profissional das pessoas que vão desenvolver aquilo, ou que estão envolvidas diretamente em uma demanda, para tentar trazer uma relação de expectativa, um prazo, ou uma informação específica que vai tentar fornecer algum nível de previsibilidade para as pessoas, tá? Então, o No Estimates, essencialmente, ele fala, cara, para você tomar essas decisões, se você deve assumir ou não as suas demandas, estimativa pode ser algo que é perda de tempo, tá? E o assunto No Estimates em si, dentro dessa terminologia, ele foi bastante comentado em 2012 por um cara chamado Woody Zuill, Z-U-I-L-L. Onde ele começou a fazer provocações para pessoas que desenvolviam, né, usando uma hashtag lá escrito No Estimates. E ali ele conceitualizou isso depois, falando o que, que significava No Estimates, por que na visão dele era importante. Ele até contou uma história que falava como que você usaria, né, como que ele usou, onde uma pessoa chega com uma demanda, ele vai tentar observar aquela demanda e tudo mais. Então, essencialmente, no Estimates trabalha com essa visão e essa foi a origem. E essa historinha que eu citei, né? Que esse cara fala nessa história? Ele simula ali uma situação onde uma demanda chega, um líder traz, um PM, alguém traz uma demanda, né? E na perspectiva dele, essa demanda ela não tem que passar por um nível de estimativa, o que ela tem que passar é por um nível de entendimento, tá? Então a ideia dele nessa história é, eu vou pegar essa demanda, eu vou entender o que tem que ser feito, por que aquilo tem que ser feito, como que eu vou fazer aquilo, e com base nessa informação eu vejo se é uma demanda que eu preciso quebrar, se é uma caixinha muito grande, posso quebrar em outras caixinhas que vão dividir melhor o trabalho, contanto que essa entrega faça sentido, e eu vou executar. Tá? Eu vou simplesmente fazer a demanda acontecer, não importa se ela tem uma estimativa ou não. E uma coisa que é importante a gente perceber é que, assim, o fato de eu falar de no estimates não significa não dar uma informação, por exemplo, de quando eu entrego. Tem a ver, né? Mas quando a gente desce para a realidade, é um pouco problemático, né? Quando a gente desce aqui para o mundo real, é um pouco problemático a gente pensar dessa forma, simplesmente sem colocar nenhuma informação no lugar. Tá? E quando eu falo colocar nenhuma informação no lugar, eu vou falar, beleza, não vou mais estimar, não vou colocar aqui pontos ou horas ou dias, mas também não vou dar nenhuma informação para o meu cliente de quando que eu entrego, se aquilo faz sentido ou não. Dependendo do cenário que a gente está falando, isso é um pouco complicado. Se eu vou definir um contrato, por exemplo, com o meu cliente, será que na cabeça dele faz sentido? Eu falo, não, cara, não tem uma data para você, não tem um prazo para você. Né? Faz sentido isso? Faz sentido o cliente falar isso? O cliente receber essa informação, perdão? Eu não tenho como te dizer agora quando que eu vou entregar? Para muita gente não vai fazer sentido. Tem muita gente que vai simplesmente falar, tá bom, beleza, eu vou buscar quem me dá um prazo, quem consegue conter minha expectativa. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que também diferenciar. Uma coisa é eu não ter a informação do término do projeto como um todo, do produto como um todo. A outra coisa é não ter o término daquela demanda em específico. Tá? São duas nuances aqui, são dois âmbitos diferentes
relacionados à entrega. Então, o que a gente faz, né, dentro de No Estimates? Qual que é a jogada? Vamos pensar primeiro o seguinte, tá? Não dá para você resolver um problema sem antes ter o conhecimento sobre ele, tá? Isso tem a ver muito com o racionalismo. Não dá para a gente tentar resolver um problema sem antes descobrir as informações que estão dentro daquele problema, tá? E dentro desse conceito, dentro do racionalismo que eu falei, é também importante você tentar pegar esse grande problema que você está resolvendo, tentando resolver, e quebrá-lo na menor quantidade possível de parcelas, né, ou de informações para você conseguir resolver esse problema. Tá? Então, se você está tentando resolver criar um grande produto, então talvez você tenha que quebrar esse grande produto em pequenas porções, em pequenas, não estou dizendo nem versões, pequenos lotes para você compreender melhor aquele problema, tá? Com base nisso, no Estimate ele traz essa mesma perspectiva. Então, se eu recebo uma demanda, eu vejo se eu preciso, de fato, dividi-la em pequenas porções para que eu consiga realizar a entrega. E a realização dessa entrega implica, sim, em coletar feedback. Implica em, beleza, eu tenho essa demanda aqui, quebrei em 5 outras, e a cada pequena entrega que eu vou levando para o meu cliente, eu recebo um feedback específico. E esse feedback, a forma como esse feedback é entregue, depende muito de cenário. Às vezes o feedback ele é indireto, né? Eu estou publicando no site e o usuário vai ter um comportamento X, esse é o feedback. Às vezes é o cliente, de fato, você está numa reunião ali com ele e ele te dando esse feedback. Tá? Mas tem muito a ver com isso também. Então, o que o No Estimates faz nesse cenário de planejamento? Ele pula uma etapa que se gasta ali 1, 2, 3 horas tentando trazer, adivinhar quando que aquilo é entregue. Às vezes eu nem tenho essa informação. Por que não? Porque se eu vou tentar estimar com Story Points, por exemplo, Story Points não te dá quando que algo é entregue. Né? Ou nenhuma expectativa ele te fala quando que algo é entregue. Porque normalmente quem usa Story Points para estimar, você tem lá uma sprint de 2 semanas, né? Por exemplo, e aí eu vou falar que dentro daquela sprint eu vou entregar 25 pontos, né? Pontos de história. E esses 25 pontos de história, eles não são uma data, eles vão dizer, olha, quando dentro desse sprint eu entrego esses itens? Né? Ou, eu entrego esses itens dentro dessa sprint, eu não tenho essa informação. Tá? Eu tenho que estar, beleza, uma relação aqui em tese de capacidade de entrega, quantos pontos eu entrego, mas ainda assim pontos não conectam, porque eu estou esperando um item, não um ponto. Né? Então, esse é um conflito que em alguns cenários geram. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai estimar para nada, né? Quando a gente fala de no estimates, quer dizer que a gente não vai mais usar a estimativa? Mais ou menos, tá? Porque simplesmente eu estou falando que eu não vou tentar me basear em estimativa para falar para você que eu vou entregar algo, sim, e eu também não vou usar a estimativa para falar que eu consigo entregar algo, tá? Mas há situações em que talvez, por exemplo, se você é uma empresa, uma consultoria, às vezes o seu cliente vai precisar de um prazo, tá? Nem que seja um marco, e aí eu sugiro tratar como um marco mesmo. Olha, aqui a gente tem que pensar que a gente está trabalhando num mundo mais complexo, e esse nível de complexidade ele tem que deixar de existir. Né? Se você ler o Scrum Guide, por exemplo, fala lá, nós trabalhamos com empirismo e com tomadas de decisão baseadas em informação. Então, para a gente conseguir diminuir a complexidade do universo que a gente está entrando, na construção do produto, a gente tem que diminuir a complexidade daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, temos que obter mais informação. Então, temos que começar, lançar, entregar algumas coisas antes de entender qualquer prazo. E aí você pode estabelecer com o seu cliente, por exemplo, olha, vamos fazer um marco a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, ou a cada 1 mês. Né? E aí a gente vê o que está sendo entregue nesse caminho e começa a gerar um nível de previsibilidade. Essa é uma forma de trabalhar uma relação contratual, por exemplo. Tá? Mas vamos voltar ao que a gente está falando de no estimates. Então, beleza, eu não vou mais estimar para entregar minhas demandas dentro do meu produto. Né? E agora, mas por quê? Por que existe essa briga? Né? E uma coisa que tem a ver com o que a gente colocou aqui é o seguinte. Quando a gente fala de complexidade, e eu acho que a gente precisa usar menos a palavra complexidade, tá? Significa que a gente não tem o controle do ambiente que a gente está, das variáveis que a gente está imerso. Muitas vezes nós não conhecemos todas as variáveis, os limites dela, não temos conhecimento sobre as restrições do ambiente que a gente está trabalhando, beleza? E trabalhar com produtos, em algumas situações, a gente está nesse cenário. Tá? Não temos as informações, não sabemos como o usuário se comporta, não conhecemos o mercado que a gente está entrando, o nicho, o produto em si. Tá? Então a gente precisa
ter algum nível de informação adicional comparado com o que a gente tem hoje para tomar decisões. Né? E aí a gente vai lá e executa experimentos, faz validações em mercado, apresenta para cliente. Isso faz com que a gente diminua a complexidade. Estimativa, ela é sempre, pelo menos é o argumento que a gente tem, ela é baseada no que a gente conhece, no que eu como profissional conheço, no que eu como profissional já executei. Eu posso ter executado o código trocentas vezes, mas eu nunca mexi nesse produto. Então, como que eu vou gerar uma estimativa baseada no que é complexo? Né? Se eu tenho complexidade, eu não tenho muita informação. Se eu não tenho muita informação, com base no que eu dou estimativa? Essa é uma visão que talvez seja interessante você pensar. Se eu estou tentando estimar coisas complexas, com que informação eu tenho, sendo que complexidade implica que eu não tenho muita informação? Beleza? Então, combinar estimativa e complexidade é um negócio ruim. Se eu estou falando que eu tenho total controle do meu ambiente, né? Se a gente for falar de Kinevin aqui, é o claro, né? Eu tenho total controle sobre o meu ambiente, as restrições são claras, explícitas, eu consigo controlá-las, o processo ele é repetível, é reexecutável. Eu posso fazer 10 vezes aquele código, vai sair mais ou menos da mesma forma, eu posso fazer o trabalho 10 vezes que vai sair da mesma forma. Eu consigo dar uma estimativa? Consigo, eu tenho controle. Eu sei que eu demoro, por exemplo, 15 minutos para fazer uma guacamole, porque eu já fiz trocentas vezes. Tá? Agora, se você me pedir para consertar algum equipamento, algum computador, alguma coisa, dependendo do que a gente está falando, é complexo, não vou saber te dizer. Eu não tenho tanto conhecimento sobre aquilo para conseguir, de fato, fazer a correção. É igual você me falar quanto tempo você vai demorar para fazer o time se tornar mais eficiente. Quanto tempo você vai demorar para fazer com que o fluxo de trabalho diminua dos 20 dias que leva hoje de cycle time para 7. Eu não sei, é um ambiente complexo, eu não tenho controle de tudo, eu tenho que obter informação, eu tenho que experimentar, tenho que ver como que as coisas vão funcionar. Aí sim eu vou ter informação. Às vezes não é complexo, às vezes é complicado. Né? Então eu preciso, de alguma forma, obter mais informação, e com essa informação aí sim eu tenho controle. Então eu vou lá, meço o fluxo do meu time e vejo que aquele fluxo ali tem muito fila. Né? Então eu vou lá, pego a fila e vou trabalhar em cima daquilo, vou entender quais são as causas, vou direcionar aquele trabalho. Tá? Aqui eu até consigo usar a estimativa baseada na análise que eu fiz. Tá? Mas quando eu estou falando de complexo ou de caótico, né? Uma situação caótica, quanto tempo você termina? Tem que estar urgente. Eu não sei. Né? Mas a gente acaba dando informação porque estamos sob pressão e sob pressão, às vezes, as coisas explodem. Então, damos a informação. Mas, em situações complexas, estimativas não fazem muito sentido. Tá? Beleza. Então, Felipe, ok. Baseado nisso aqui que você falou aqui, que é no estimates, que é a minha... se torna desnecessário eu ter que estimar demandas. O que eu vou usar no lugar, então, para dar informação? Vamos pensar o seguinte. Se eu dou um prazo baseado numa estimativa, então, olha, isso aqui é entregue em 3 dias. Né? A gente está dando percepção. Estamos analisando o código e tal, olho lá, pá, eu acho que é 3 dias. Tá? E muitas vezes as estimativas estão baseadas numa palavrinha simples. Tá? Eu acho. Beleza? E às vezes a pessoa que está falando, na cabeça dela, ela faz em 1 dia, mas ela dá 3. Né? Eu gero uma estimativa adicional exatamente para ter essa gordurinha. Tá? Isso é uma visão determinística, uma visão que gera uma promessa. Né? Eu vou entregar tal dia, eu vou entregar daqui a 2 semanas, é fato. Tá? E essa promessa pode não ser cumprida, eu posso ter N problemas, eu posso ter N contextos aí que geram um certo nível de desconforto. Tá? Mas, Felipe, usar outra maneira não pode estar gerando uma promessa também? Pode até estar gerando, mas eu tenho base numérica para falar isso. E no estimates traz como uma perspectiva, e aí por isso que o Kanban também se tornou muito, muito conectado com isso, é usar dados para conseguir responder as questões sobre eficiência ou expectativa, previsibilidade. Tá? Ao invés de eu pegar um backlog e falar que ele tem 30 pontos, eu vou pegar quantos itens eu entrego por semana ou por sprint nos últimos 5 sprints, últimas 6 sprints, últimas 10 sprints, tá? E com base nessa informação, eu vou dizer, por exemplo, que eu entrego uma média de 4,5 itens por sprint, tá? Uma média aritmética ali padrão, quantidade de itens versus quantidade de sprints, tá? Uma coisa que afeta muito esse número é a variação, né? Então, normalmente a gente entrega
com um nível de variação de, sei lá, de 20%, entregamos 4,5%. Tá? Ou seja, esse número aqui pode variar em 20%. Pode ser que eu entregue para você 5 ou 6 itens, pode ser que eu entregue 3 itens. Tá? Então, essa relação probabilística, ela nos dá um pouquinho mais de informação para conseguir confiar nesse número, para conseguir gerar uma expectativa mais confiável para as pessoas. Tá? Eu pego o meu histórico de entregas e a partir desse histórico eu dou informação para as pessoas que estão à minha volta. Tá? É com isso que a gente começa a olhar sobre o No Estimates e como que o No Estimates ajuda. Ao invés de estimar, eu estou tentando gerar previsibilidade, é o que a gente chama de forecasting. Né? Eu me baseio no meu histórico de entregas e a partir disso eu dou uma informação. Tá? Isso faz com que a gente se torne um pouquinho mais próximo do negócio também, porque aqui eu estou falando de quantidade de itens, eu estou falando de datas, e as datas são uma expectativa do negócio no final das contas. Se você tentar falar de story points para o seu gerente, para o gerente de uma área comercial, para o diretor de uma área comercial, ele não vai entender do que aquilo do que aquilo quer dizer, e talvez nem precise entender também. Tá? Porque no final das contas ele tem lá o Black Friday para começar, não importa se é 5 pontos ou 50, importa que a Black Friday vai começar e aquela demanda precisa ser entregue até a Black Friday. Então a gente tem que ter uma visão de quando que aquilo pode ser começado, de quando que ele vai ser entregue, qual que é o mínimo que a gente consegue trazer sobre essa visão. Tá? No final das contas, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente fala de No Estimates, né, não estou dizendo que é a melhor prática do mundo, não estou dizendo que é a prática que a gente tem que usar para tudo quanto é lugar. Tá? O que eu digo é, se você se nega a abordar esse cenário e acha que Story Points é a melhor coisa que tem, você está cometendo um erro terrível, não porque No Estimates é melhor, mas sim porque você está colocando um tipo de prática numa máxima de resultado. Você está entendendo que aquilo é o ápice do resultado. Tá? É igual quando você fala que eu tenho o melhor time, ou que eu tenho o melhor produto, o melhor nível de qualidade. Eu não gosto de falar que eu tenho o melhor isso, o melhor aquilo. Né? Eu tenho o melhor aquilo para o momento. Eu atingi o novo patamar, é o melhor patamar que eu atingi até hoje. Mas existem novos patamares, existem novos níveis de qualidade, existem novos níveis de resultado. E sempre vão existir novos níveis de resultado, novos níveis de patamares. Tá? Então, se você fala que o Story Points é a melhor prática, eu acho que isso talvez precise começar a estudar um pouquinho mais, porque toda prática tende a morrer, toda prática se torna desnecessária, se torna equivocada de acordo com novos ambientes, novas variáveis que se colocam no tempo. Tá? Então, se Story Points é a melhor forma, pode ser a melhor forma há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se é que foi a melhor forma um dia. Tá? Comece a experimentar novas abordagens para ver se você consegue atingir novos resultados. Tá bom? Legal. Bom, esse vídeo aqui ele foi um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais complexo, talvez, né? A ideia aqui é fazer com que vocês entendam de uma vez por todas o que é No Estimates, por que as pessoas falam tanto disso, por que as pessoas preferem usar em alguns cenários, tá? E eu não quero que você, a partir de amanhã, condene todo mundo que usa Story Points, não, que faça estimativas, tá? A ideia não é essa, a ideia não é você sair implantando No Estimates, eu sou implantador de... Não, calma, tá? É você começar a questionar a sua realidade e ver o que você consegue extrair desse conhecimento para aplicar no dia a dia, beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha nutrido você com um pouco mais de conhecimento. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas para que elas tenham acesso a esse conhecimento e consigam evoluir o seu dia a dia dentro da sua empresa. Um grande abraço.